Senhor Vice-Presidente, este orçamento marca o início do compromisso de uma legislatura de 4 anos, onde teremos oportunidades de consagrar de forma progressiva as medidas que assumimos com a população, mas importa também dizer que ele é feito num quadro de recuperação, de devolução de direitos, rendimentos, iniciados em 2015, após um programa de ajustamento duro e exigente, onde os governos liderados por Miguel Albuquerque têm sido capazes, de uma forma sustentada e faseada, baixar os impostos, devolver rendimentos, criar condições favoráveis ao crescimento económico e potenciar o emprego, a par do reforço das políticas sociais que chegam a todos os madeirenses. Por isso, Sr. Vice-Presidente, se é verdade que este orçamento é de consolidação, se é verdade que é um orçamento que reserva 895 milhões de euros nas funções sociais, peço, sei que respondeu há pouco, mas peço que volte a esclarecer os madeirenses e os portentenses, porque aos estados de oposição não vale a pena, porque certamente não será fácil, não pela dificuldade de interpretação nem de compreensão, porque há quem queira neste Parlamento desvirtuar permanentemente a realidade, mesmo não lendo o próprio orçamento. E por isso, Sr. Vice-Presidente, reafirmo e peço-lhe que confirme. É verdade ou não que a única redução que existe neste orçamento deve-se à dívida comercial dos encargos assumidos eram pagos, deve-se à redução dos juros e deve-se, essencialmente, à redução das rendas das famosas PPPs. Ou seja, reduzimos a despesa que, felizmente, não é necessário pagar neste ano. Se não será necessário pagar neste ano, eu pergunto, nós apenas estamos a concentrar este ano dinheiro na boa despesa. E o que é a boa despesa? É a despesa que serve às áreas sociais, com destaque para a saúde, que cresce, e não decresce, como foi dito aqui, 18,6 milhões de euros. Mas eu acho que este incómodo, Sr. Vice-Presidente do Partido Socialista, em relação a estas verbas da saúde, há alguma coisa que não cheira bem. É que sabe que eu estou convencido que a grande preocupação do Partido Socialista na área da saúde é que alguém perdeu uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade, se calhar uma encomenda de alguém que custava 75 milhões de euros. Se calhar uma encomenda que custava 75 milhões de euros para favorecer alguns grupos e alguns profissionais que tanto, de repente, ficaram apaixonados pelo Partido Socialista. De repente, existiram profissionais de saúde que ficaram apaixonados quando o Partido Socialista falou em 75 milhões de euros. E por isso, Sr. Vice-Presidente, peço que esclareça todos estes números por uma razão muito simples. A mentira não pode prevalecer sobre a verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jaime Filipe. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo para responder. Caro Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caro deputado Jaime Filipe Ramos, efetivamente é assim como diz e foi assim que foi anunciado e que é verdade. Em termos globais, posso explicar que este orçamento, naquilo que diz respeito a despesas de funcionamento, nós vamos ter para 2020, em despesas de funcionamento, que tem despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços, juros e outros encargos, transferências correntes, tudo aquilo que representa o funcionamento do Governo, vai ter um custo inferior a 2019 em 114 milhões de euros. Ou seja, nós vamos pagar menos com encargos da dívida, com pagamento de juros, nomeadamente com acordos de regularização de dívidas anteriores, que foram quase todos assumidos em 2019, teremos um valor de 123,9 milhões de euros a menos para 2020. Teremos a diminuição do Fundo de Coesão Nacional em 25 milhões, teremos uma diminuição de fundos comunitários de 33,5 milhões, estas sim as rúbricas que justificam a diminuição de investimento, mas nas despesas de funcionamento e de outros encargos e de juros assumidos, vamos pagar menos em 2020 do que pagamos em 2019. O investimento e o valor que nós propusemos e que consignamos a cada uma das secretarias vai crescer em todas as áreas. Todas as áreas, Sr. Deputados. Basta analisarem os valores que foram transmitidos. Nós, entre o programa do orçamento e o PIDAR, em todas as secretarias teremos um crescimento de verbas face àquilo que tivemos em anos anteriores. Basta ver aquilo que foi publicado e que já foi aqui assumido, quer na área da saúde, com quase mais de 19 milhões de euros, na área da educação, um reforço de 25 milhões de euros,
desse grande valor, teremos não só a continuidade da política escolar, mas também a assunção do compromisso que fizemos com os professores. É a única região do país que vai assumir por inteiro a contagem do tempo de serviço dos professores e já está no nosso orçamento com uma verba de 9 milhões de euros para 2020, bem como em todas as outras áreas. Na economia temos um apoio de 43 milhões que vem também através de fundos comunitários e do aproveitamento de fundos que nós temos, porque, como sabem, a Madeira tem sido a região do país que melhor aproveitamento tem feito desses fundos comunitários. Vamos continuar a privilegiar e a apoiar esta área. No turismo, os senhores deputados pediram-nos para reforçar as verbas de apoio à Associação de Promoção da Madeira. Pois bem, pediram-nos em 3 milhões, nós reforçamos em 3 milhões e meio. E estamos preparados para continuar a fazer este aumento, até na política da habitação, do arrendamento social, do reforço de medidas de proteção social, até, veja, Sr. Deputado, na implementação da rede de cuidados continuados, programa que foi lançado e foi pioneiro na região autónoma da Madeira, que nunca tivemos qualquer apoio por parte da Segurança Social nem do Governo da República. Estão lá 12 milhões de euros este ano para olhar pelos mais idosos, pela população que nos vai garantir o sustento. Portanto, Sr. Deputado, só para terminar, é sim verdade que nós vamos reforçar as verbas de cada uma das secretarias. E é sim verdade que nós temos menos despesa e menos encargos para pagar em 2020. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente do Governo. Para reformular o pedido de esclarecimento, é a palavra o Sr. Deputado Jaime Filipe, do PSD. Muito bem, Sr. Presidente, sobre os Srs. Deputados, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente. Não é que eu tenha ficado com dúvidas, por razões óbvias, até porque dei-me a amassada de ler este documento, que alguns não o fizeram certamente. Até porque quando falaram hoje aqui, falaram mesmo certamente sem ler este documento. Porque eu não tenho dúvidas que alguém hoje que dizia no passado que vinha para esta casa fazer política de forma diferente, não se viu nada disso. Portanto, quando se fala de discursos do passado e algo que não é de inovador, eu olho para esta bancada e vejo mais do mesmo do Partido Socialista. Uma bancada de alguém que dizia que vinha trazer algo à política, que vinha refrescar a política, vinha fazer política pela positiva, vinha fazer política... E a gente percebeu, positivo, são as paragones e as páginas de jornais, mais nada. E por isso, quando chega a hora da verdade, quando chega aqui na cara um dos outros, é claramente um flop completo. E por isso, Sr. Vice-Presidente, eu acho curioso vir-se aqui rotular este orçamento como o pior de sempre. Porque fica bem, é um soundbite, e aqueles que estão habituados ao marketing. E eu acho piada é que os orçamentos regionais, e aqui liderados, e muito bem, pelo Sr. Vice-Presidente, têm tido uma particularidade interessante, é que eles são realistas. Por acaso, se calhar, para o Partido Socialista dava mais jeito que o Sr. Vice-Presidente fosse parecido com o Ministro Centeno, que é o tal que promete, mas cativa. E por isso, é isso que o Partido Socialista quer. São as cativações, provavelmente, em que se joga grandes números, mas depois não se executa. E por isso, Sr. Vice-Presidente, eu volto a lhe dizer, eu não tenho dúvidas que este orçamento mantém um grande nível de despesa nas áreas sociais. E até reforça, porque a habitação sai reforçada neste orçamento. A área social sai reforçada com novos programas. E por isso, isso é de mato evidente. Mas, ó, Sr. Vice-Presidente, vieram-lhe aqui acusar que este orçamento tinha um superávit. Mas isto não é o grande momento do Partido Socialista a nível nacional, é dizer que pela primeira vez da história do país há superávit. Mas então o Partido Socialista, que tanto convidou alguém para um banquete recentemente no seu grupo parlamentar, já não quer esse superávit. E por isso é nestas incongruências que nós vimos o nosso discurso. Mas, Sr. Vice-Presidente, eu não termino sem responder a uma provocação que foi-lhe feita aqui. Falaram-se na distribuição de lugares e na partilha de lugares neste governo. Eu não sei se o Sr. Presidente tem conhecimento que o grande alguidar de lugares que houve nesta Câmara do Funchal foi a Frente Mar. Foi tão grande, Sr. Vice-Presidente, que até chegou a Porto Nis. Veja lá, Sr. Vice-Presidente. O alguidar da Frente Mar foi tão grande que até chegou a Porto Nis, mas atenção, porque ele serviu para o Partido Socialista ganhar algumas eleições internas. É preciso, alguém descobrir porque que chegou a Porto Nis os fretes e os favorecimentos na Frente de Mar do Funchal. Mas mais que o Vice-Presidente, quando se fala aqui
de coligação e da relação entre coligações. Termino, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado, O esgotou o seu deputado tempo. Paulo Cafofo vem-lhe dar lições de coligação. É aquele deputado que mais praticou a violência no namoro das coligações. Foi o maior que mais brigou, que afastou todos, pôs na rua vereadores, vem-lhe dar lições de moral. Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente, ninguém melhor que o deputado Paulo Cafofo sabe brigar e afastar. Ninguém melhor que o Sr. deputado Paulo Cafofo fez aquilo que todos Sr. nós não Deputado, queremos. peço que termine. Que é, termine, Sr. Presidente, é uma questão muito simples. Em todas as coligações, de cabo delas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Vice-Presidente do Governo. Caro Presidente, senhoras e senhores deputados, é efetivamente o sucesso desta governação vai se refletir naquilo que vai ser feito nos próximos 3 anos ou nos próximos 3 anos e meio e não na análise que os seus deputados querem fazer dos dias que passaram desde a tomada de posse até agora. Para infortúnio de alguns, esta coligação efetivou-se. Para infortúnio de alguns, este governo constituiu-se e bem pela primeira vez na Madeira, dando uma lição de democracia e de crescimento cívico em termos de política e em termos de reconhecimento de forças políticas diferentes, e estamos a saber trabalhar em conjunto em todas as áreas. Senhores deputados, se há alguma área que esteja mais afetada em termos de definição de políticas, é para isso que nós estamos aqui, é para a resolução desses problemas, e estou certo que num futuro muito próximo todos esses caminhos serão encontrados e bem encontrados em prol da nossa população. Senhores deputados, como já aqui referi, foram vastíssimas as áreas de investimento, sobretudo na área social, que nós fizemos, quer nas famílias, quer na redução de impostos, quer na habitação, quer na mobilidade aérea, marítima e também dentro da própria região, sobretudo com a dinamização de mobilidade e de eficiência energética, e investimos muito na segurança e proteção civil, na área da saúde, nas empresas, na agricultura e pescas. É um sem número de investimentos aqui realizados e apresentados que nos orgulham e muito, e vamos ter a oportunidade nos próximos dias de verificar exatamente aquilo que estou a falar. Muito obrigado.